3. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, que pela misericórdia do nosso Deus, estamos juntos mais uma vez pela graça maravilhosa e salvadora de Cristo Jesus para conosco neste dia 23 de outubro de 2022. Com certeza, Deus seja louvado para sempre e eternamente. Amém. Também damos graças a Deus pela vossa determinação e disposição por estarem junto conosco para compartilharmos a preciosa palavra de Deus. Vamos iniciar louvando, orando ao Senhor. Ó Deus justo, santo e bom, nós te louvamos, te bendizemos, nosso Deus e nosso Pai, por mais esse dia de bênçãos, do teu cuidado, da tua proteção, do teu livramento. E se estamos aqui, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aceita o nosso louvor, Senhor Jesus. Atende a súplica e o pedido do coração de cada um desses, segundo o teu querer e a tua vontade. Não se esqueça, Senhor, meu Deus e Pai, de nenhum desses teus filhos que também não podem estar conosco. Aqueles que nos veem, que nos assistem através de um meio de comunicação, que o Senhor ali esteja abençoando cada lar, cada família. Unge e capacita cada um de nós para compartilhar esta preciosa, santa e maravilhosa palavra do Senhor, e que com todos esses que neste momento podem estar conosco e aqueles que estarão vendo este vídeo num dia futuro. No nome de Cristo Jesus, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Deus Santo. Amém. Então, nós temos hoje, para com o nosso tema, que tipo de filhos nós devemos ser? Foi de uma conversa que eu tive com a irmã Miko, de um irmão da igreja Shinohara, e depois então me veio esse texto, que está no livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 21 e no versículo 28, nos versículos 28 ao 32, que eu vou ler agora numa leitura dinâmica, para depois então comentarmos. Aquele que tem a sua Bíblia e que pode abrir, abra a sua Bíblia então no livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 ao 32. Que diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, claro que a razão desta parábola é por causa dos versículos anteriores, que também depois nós vamos comentar. Então, voltaremos posteriormente então, nesse texto para entendermos um pouco do que significa esses 2 tipos de filhos que Jesus representa nesta parábola. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 15, o hino talvez o mais conhecido e mais popular da nossa harpa cristã, o hino de número 15, Conversão. Amém. 1, 2, 3. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par
que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém? Então, eu sou um exemplo daquele que muitos anos e muitas vezes e em muitos anos rejeitou a palavra de Deus que vinha até mim através de pessoas que sempre procuraram me convencer do pecado. E então, depois de alguns anos de tanta resistência, o Senhor, então, quando nós cantamos Revi sobre mim a espada da lei, então, o Espírito Santo é que nos convence desta espada da lei e pela misericórdia do Senhor, então, nós realmente cremos e confiamos no Senhor e a partir daquele dia, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. Amém. O nosso segundo hino, o hino de número 30 da nossa harpa cristã, Não Sou Meu, tem como título Não Sou Meu, porque nós somos servos de Cristo. No tempo de Jesus, nós sabemos que as pessoas eram vendidas e compradas como se compra um cacho de banana na quitanda, no supermercado. Então, aquele que comprava era o Senhor e o outro era o escravo. Mas Jesus nos comprou com seu sangue precioso, mas não para sermos escravos, mas sim libertos. Então, mas mesmo assim, nós cremos que cantamos este hino com alegria. 1, 2, 3. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. Hoje mesmo e para sempre, bom Jesus, sou todo teu. Não sou meu, por ele remido, quando o sangue derramou, na sua graça confiando, que minha alma resgatou. Não sou meu, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. Hoje mesmo e para sempre,
Bom Jesus, sou todo teu, jamais meu a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo nas tuas mãos entrego, meu Senhor, sou todo teu. Não sou meu, ou não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Jamais meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor, da vaidade e da soberba, vem livrar-me, Salvador. Não sou meu, ou não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Não sou meu, ou não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Amém. Cantamos Sou todo teu, não em partes. Não. Ele nos comprou por alto preço, Amém. com seu precioso sangue. Então não foi com coisas materiais. Por isso, não um preço impagável. Por isso que eu posso cantar e tenho que cantar Sou todo teu. O nosso terceiro hino, então, da nossa harpa cristã, Com tua mão segura, que é o hino de número 33. Então, para o Senhor segurar a nossa mão com a dele. Assim, não escapamos quando vêm as dificuldades e o medo, a tribulação, a insegurança. 1, 2, 3. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém, aleluia. Então, graças ao nosso Deus, que Ele está sempre presente, ainda que não vemos, ainda que não sentimos muitas vezes, mas Ele está sempre presente. Amém. E segurando nas nossas mãos. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade de estarmos juntos, e eu agradeço a oração dos irmãos e de todos aqueles que têm orado
em nosso favor, porque carecemos das vossas orações, e um grande livramento, então, que o Senhor tem nos concedido esta semana. Daqui a alguns minutinhos, então, eu falo para com todos vocês. Então, o meu pedido de oração é que o Senhor permaneça conosco, porque sabemos que os dias são difíceis e para todos, mas o Senhor é aquele que é o nosso provedor. Amém. Então vamos continuar confiando no provedor e não somente na providência que Ele tem nos concedido, porque Ele é todo-poderoso. Devo ser breve, que hoje temos então assim um louvor especial com o nosso irmão Melvin. Amém. Vamos começar aqui com o nosso lado esquerdo, com a irmã Luzinete e o irmão, por gentileza, em Santa Catarina. Sim, hoje sim. Muito bem. Continuo pedindo oração pelos meus pais, meu pai que tem que fazer uns exames, peço oração por nossa saúde e peço oração pelo Brasil, né? Domingo que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nos dê graça, nos dê direção, tenha misericórdia do nosso país, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, muito grato. Bianca está conosco? Nos ouve? Sim. Isso. Então a Bianca está conosco, esse privilégio de estar participando juntamente conosco desse pequeno trabalho. Ela está ali em Portugal e também o horário é um pouco diferente do nosso. Tem algum agradecimento ou algum pedido de oração? Agradeço a Deus pela saúde, né? Pelas bênçãos de todos os dias. E gostaria de pedir oração para minha mãe e irmão que estão no Brasil e vivem uma relação muito afetuosa, precisam de paz em casa. Muito grato. Bom, muito grato, Bianca. Deus abençoe. Então a Bianca também está ali, trabalha ali em Portugal, numa área de risco, mas o Senhor a tem guardado, protegido e abençoado, e ela agradece com certeza as bênçãos do Senhor. Amém. Muito bem, voltamos à irmã Mia posteriormente. E agora com os nossos irmãos aqui à direita. Hoje o irmão Anderson e a irmã Keiko não podem estar conosco. Lembre-se desse casal. As vossas orações têm sido vaso de honra nas mãos do Senhor para conosco e para, com certeza, para com aqueles que ali estão próximo dele, não aqui nesse estado, mas num estado ao sul daqui de Tóquio. Irmã Nishimura Kyodai, irmã Maria, por gentileza. お願いします。山登りの友達の佐山さんがやっぱ不整脈で今悩んでるんですけども、この前ちょっと山登りした時にやっぱしちょっといつもより違う形で心臓がバクバクしてちょっとあまり動けない状態だったんで、ちょっとお祈りしてもらって。Ele tem um amigo que gosta de subir na montanha, né? Teve problema cardíaco e mal-estar e não consegue seguir. Aí sim. 薬は飲んでるんですけども、ちょっと状態がおましくないんで、ちょっと病院に行ったらという話はしてるんですけども、まあ、タバコも。remédio, mas parece que não está fazendo efeito. Então, ele para ir ao hospital, né, fazer reconsulta. でも行ってるんだよね。行ってる。Ele tá indo. Mas ele foi para o hospital. No tempo.
Irmã Maria. Anos e anos de viagem para a montanha. Irmã Maria, por gentileza, tem algum pedido? Temos que agradecer Amém. e gostaria que orasse por nossos familiares, parentes dele, Nishimura, que não tem ninguém salvo, só ele. Oh, Então, gostaria que orasse pela nossa família, pela nossa família. muito grato. Isso. Irmão Melvin, que está temporariamente, por enquanto, por uns poucos meses, depois retorna ao Brasil e depois retorna ao Japão. Isso. Amém. Graça e paz, igreja. Essa semana foi uma semana bastante puxada em termos de trabalho, né? Bastante coisa. E para ajudar, a gente teve algumas situações lá no Brasil, né? Eu estou reformando a minha casa lá no Brasil. Uma reforma porque como a gente vai ficar com a casa parada bastante tempo lá, porque estaremos todos para cá no Japão, eu precisava muito mexer no meu telhado, né? E graças a Deus, aprove o Senhor, esse foi o momento, a gente mexeu, a gente fez a reforma. Só que acabou acontecendo que deu uma chuva muito, muito forte e entrou bastante água dentro de casa essa semana. Minha esposa ficou bastante assustada, sozinha com a minha filha, né? Obviamente chamamos a pessoa que executou o serviço, ele identificou o que estava acontecendo, fez alguns reparos. Tem uma coisa que tem que ser o jeito que é colocar a calha lá, mas não era para ser tanto assim, enfim. Mas é mais para Deus dar paz no coração da minha esposa, né? Eu sei que é difícil estar sozinha lá, né, com a minha filha, mas que Deus possa estar cuidando delas, dando tranquilidade. Graças a Deus está acabando, logo menos em dezembro eu tô lá no Brasil para um Natal com a minha família e depois trazê-las para cá comigo, mas realmente o motivo de oração é pela vida delas, para que Deus esteja guardando, esteja dando sabedoria, paz até a gente estar junto de novo. Amém. Eu falei agora há pouco, mas para a Bianca, então, antes que eu esqueça, como é a primeira vez que ela está conosco nesta live, nós dizemos na nossa denominação, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. O irmão Melvin, então, ele está a serviço aqui e vai regressar ao Brasil em dezembro e volta em janeiro para voltar a trabalhar. A empresa permitiu que ele fosse e voltasse. Em resumo, trazendo a família. Em resumo, bem resumido é este, por causa do nosso tempo. Irmã Mieco, então, por gentileza. Temos que agradecer a Deus por tudo, né? Dia 18 foi aniversário do Daniel e hoje fomos à igreja do sogro dele, né? E o cunhado também que dirige a igreja e foi um culto bem abençoado. Agradecemos a Deus. Vimos a netinha. Vamos orar então por esses pedidos. E os cunhados e sogros. Bom, Senhor Deus e Pai, nós te pedimos a Tua presença santa neste dia maravilhoso, continuando com a Tua presença, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Tu és aquele que pode todas as coisas. O Senhor está aqui, o Senhor está no Brasil, o Senhor está em todas as partes. Tudo foi criado por Ti para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Momentos decisivos ali no nosso país, mas o Senhor está no controle e o Senhor dará a vitória. O Senhor é aquele que levanta reis e o Senhor é aquele que abate reis. O Senhor é aquele que sabe e conhece o que é melhor para o teu povo. Por isso, vamos continuar confiando na tua presença, porque muitas vezes não compreendemos a forma como o Senhor trabalha. Quem somos nós para compreender o intento do Senhor? Então, nada somos, por isso dependemos inteiramente de Ti. A cada um desses Teus filhos, e o irmão Melvin, seu lar e sua família, estão debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado. Se necessita, Senhor, meu Deus e Pai, da Tua presença, do Teu consolo, ó Senhor, o Senhor é aquele que pode realizar todas estas coisas. Ao irmão Nishimura, aos familiares dele que estão aqui nesse país, que o Senhor esteja ali abençoando, guardando, ao seu colega, ao seu companheiro
de escaladas, que o Senhor também restaure e restabeleça, se assim era para a honra, louvor e glória do teu santo nome. A irmã Maria, a sua esposa, agradece a Deus por todas as bênçãos de mais uma semana. A irmã Luzinete, seu lar e sua família estão sendo abençoados por causa do teu amor incondicional para com ela, para com o irmão Alexandre, para com os filhos, para com os pais e os irmãos dela ali em São Paulo. Também, Pai, que os nossos governantes que sejam sempre dirigidos por Ti, ó Deus e Pai, porque dependemos inteiramente, Senhor meu Deus, da Tua presença ali naquele país e em todas as partes do mundo também. Com certeza, somos dependentes inteiramente de Ti. Senhor meu Deus e Pai, pela Bianca, que o Senhor esteja abençoando o local de trabalho dela ali, perigoso, o seu lar, a sua família, a cada um daqueles que lá estão, ao Júlio Kaoru Emura, a sua esposa Simone, ao seu lar, a sua família, ao Anderson e a Keiko, que não podem estar conosco. Ó Jesus amado e Deus querido, o Senhor é aquele que pode restaurar, e é aquele que restaura, restabelece, dá saúde e forças, no nome de Cristo Jesus, a tua proteção e o teu cuidado confirmados na minha vida e na vida dos teus filhos. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos por todos esses que podem estar conosco e por aqueles que não podem estar conosco. Que as tuas bênçãos repousem sobre cada lar e cada família daqueles que nos veem, que nos assistem, que nos ouvem, ao Alessio, que também tem estado conosco, aquele amigo de muitos e muitos anos. Nós te pedimos a tua presença naquele lar, naquela família. A Lelia, também, aos familiares dele, aos meus familiares, aos familiares da irmã Mieco. No nome de Cristo Jesus, também nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, eu só queria lembrar, após a nossa oração, eu só vou dar aqui um breve, curto e micro testemunho dos livramentos que o Senhor tem feito e tem nos concedido. Mas, na sequência, então, o irmão Melvin, que está conosco, ele já é conhecedor dos louvores, muito melhor do que nós, e ele vai louvar, então, o Senhor, assim que eu der esse curto testemunho. Então, na empresa onde eu trabalho, tem uma escada de ferro, de metal, de uns exatos 16 degraus. E quando eu fui descer a escada, quando chegou mais ou menos no 6º, 7º, o restante da escada eu fui de cabeça. Então eu machuquei aqui o ombro, as mãos também, já não fecha direito, mas graças pela misericórdia do Senhor, a cabeça, os braços, os dedos, nada foi quebrado. E com certeza é um livramento do Senhor. Eu desci, até o momento que eu percebi, eu bati um pé no outro e perdi o equilíbrio, e aí foi me apoiar nas paredes. É estreito, mas aí o corpo foi para frente, como é descida. Então, foi um livramento. Algum detalhe, posteriormente, posso conversar com aqueles que puderem estar participando da nossa aflição. A nossa dor não, graças a Deus, não dói nada, mas é tudo pela misericórdia do Senhor. Então, agradeço ao Senhor por este livramento. E agora vamos ouvir Amém, Senhor Jesus. Mas depois posso contar com mais detalhes devido ao tempo. O irmão Melvin vai louvar ao Senhor e as irmãs que estão aqui do nosso lado esquerdo, espero que possam ouvir. Um hino bem conhecido. Meus irmãos, na paz. Gostaria de pedir para vocês, se você conhece essa música, que você pudesse fechar os seus olhos e louvar com a gente. Sim, ó Deus. Esse momento de louvor, intercessão, você possa abrir seu coração, deixar Deus agir. Momento de você convidar o Senhor a entrar no teu coração, a mexer com suas certezas. Porque aquilo que vem dele, com certeza, é muito melhor. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti.
e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Sim, Senhor, faz um milagre em minha vida, Pai. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, como eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Oh, 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 oh. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre, Pai. Amém. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe. Irmão Melvin. Irmão Kaoru, quem está aí? Simone. Irmã Simone, irmão Kaoru. Oi. Sim. Algum pedido de oração? Rapaz. O meu pedido de oração para a família, Amém. para o Roberto, que acabou tentando, e para todos os irmãos de Nihama. Amém. Então, no final, oramos mais uma vez, então, por esses pedidos de oração. Vou ver se eu consigo terminar, então, esse texto. Peço paciência àqueles que estão conosco. Apesar que não é um texto de difícil interpretação, mas é sempre bom a gente pensar naquilo que nós vamos aprender com esta parábola. Então, nós sabemos que Jesus está falando mais diretamente aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos, que eram quem? Os
os mesmos membros do Sinédrio que queriam, como dizemos atualmente, que queriam a morte de Jesus, ou o pescoço de Jesus, né? Queriam a morte de Jesus. Então, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, como está no versículo 23, que nós não temos aqui no nosso texto base, que diz, então, versículo 23, e, desculpa para quem não tem, Mateus capítulo 21, versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Jesus ensinava, e os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo chegaram e disseram, né? Com que autoridades faz isto? E quem te deu esta autoridade? Não? Porque ele derribou depois eu vou, né, mais para frente eu vou comentar. Então, apesar de uma parábola curta, então ele está respondendo através de uma parábola a esses homens, que eram conhecedores da palavra de Deus, das Escrituras. Mas, apesar de curta, ela possui alguns ensinamentos muito importantes e preciosos para todos os cristãos, independente da denominação. É cristão, crê no Senhor Jesus, então é um cristão. Aqui nesse versículo 23, esses homens estavam questionando e desafiando a autoridade de Jesus, pois Jesus, no capítulo anterior, no mesmo capítulo, ele tinha derribado a mesa dos cambistas, que eram aqueles que faziam a troca do dinheiro das diferentes nações para o dinheiro corrente ali naquele local, não? Em Jerusalém. E as cadeiras dos que vendiam pombos por um valor muito alto. E tudo isso era dentro do pátio do templo, não era dentro do santuário, do pátio do templo. Não é uma igreja pequena como hoje. Não? Então, os cambistas cobravam pela troca do dinheiro um valor fora do normal. E os que vendiam pombos, eles, para oferecerem os sacrifícios naquele templo, precisavam comprar os pombos dele, não podia trazer de casa. Ou pombos, ou pássaros, ou ovelhas. Deveria ser comprado. E isso daí, então, né, se tornou algo que, com certeza, desagradou ao Senhor. Então, diante dessas perguntas do versículo 23, ou seja, que eles falaram com que autoridade você está derrubando as mesas e está agindo dessa forma. Então, Jesus fez uma pergunta para ele, então, que está registrada no versículo 25. Então, Jesus estava no templo, viu que aquilo lá não era obra permitido pelo Senhor, a minha casa será chamada casa de oração, e não um covil de ladrões, como está escrito. Então, Jesus fez uma pergunta para eles, porque eles questionaram com que autoridade, quem te deu essa autoridade para você fazer isso? Então, Jesus falou, bom, vou fazer uma pergunta para vocês, antes de responder o que vocês estão me perguntando. Ou seja, quem é que me deu essa autoridade? Aí ele fez a seguinte pergunta, que está no versículo 25. O batismo de João, de onde era? João Batista veio antes de Jesus e batizava. Aí ele perguntou, o batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? Ou seja, era espiritual ou era carnal, em outras palavras? Que não está escrito isso, é claro. E pensavam entre si, dizendo, bom, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que vocês não creram? Então por que não crestes? E eles não podiam, tem mais a continuação, mas não vou ler no momento. E e como eles não podiam responder nem que sim e nem que não, né, como está escrito no versículo 25 e 26, o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o cresces? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Então não poderiam responder nem de uma coisa nem de outra. Então eles encontraram uma resposta mentirosa.
que era o que mais eles sabiam fazer. Pois eles sabiam qual era a resposta certa, que está no versículo 27. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Pura mentira, ele sabia. Está escrito no versículo anterior. Né? Se dissermos que é do céu, o Senhor vai nos repreender. E se dissermos que não é do céu também, o povo vai acabar conosco. Então vamos responder: não sabemos. Que era mentira, claro, porque eles sabiam. Então ele lhes disse: vocês dizem que não sabem, então não sabemos. Como está no versículo 27, Jesus respondeu para eles: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Pronto. E o que Jesus fez, então, ele condenou aquele comportamento mentiroso e hipócrita desses homens que sabiam a verdade sobre o batismo de João, do batismo que João Batista realizava. Eles sabiam. Já está lá em Isaías, sobre o surgimento de João Batista antes da vinda do Senhor. Então, eles eram conhecedores da lei, não eram um leigo. Então, foi através dessa parábola que Jesus os condenou. Então, essa parábola que nós vamos ver dos dois filhos, certo? Então, os dois filhos são, na verdade, dois grupos de pessoas diferentes. Estão se referindo a esses dois grupos de pessoas que questionaram a Jesus sobre a sua autoridade de fazer aquilo que ele fez, então, no pátio do templo. Então, o primeiro filho, que inicialmente disse ao pai que não ia trabalhar na vinha do pai, na plantação de uvas do pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha de seu pai. Então, esse daí representa quem? Esse representa os publicanos e as prostitutas. Esses eram dois grupos de pessoas que eram considerados indignos e excluídos da religiosidade dos judeus. Então não poderia esse grupo entrar na igreja e participar de um culto, vamos chamar assim, de uma igreja de judeus. Publicanos, porque nós sabemos que eles roubavam o povo com a sua função de representantes do governo. Em vez de cobrar o que era o imposto correto, era 3 para César e 2 para o bolso deles. Então, representava um grupo que não era um grupo de pessoas consideradas dignas, eram indignos. E as prostitutas, indignos, também. Mas que, embora esses dois grupos, embora com o seu modo de viver inicialmente, recusavam obedecer aos mandamentos de Deus. Não queriam saber de Deus. Mas que, por fim, se arrependiam e passavam a cumprir a palavra do Senhor. É o que nós vemos em mais que uma das passagens. Por outro lado, os religiosos judeus agiam como o segundo filho. Aparentemente, eles seguiam e cumpriam a palavra de Deus. Aparentemente. Mas, na prática, o resultado real era apenas a sua desobediência a Deus, que está no versículo 31. Então, no capítulo... desculpe se eu não marquei. 31. Não marquei. Desculpa, não marquei para os irmãos. Então, Jesus pergunta... qual dos dois fez a vontade do Pai? Ele contou a parábola para eles, eles escutaram. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. Perguntou para esses fariseus e publicanos. Disseram-lhe eles, ou seja, eles responderam. O primeiro. Sim, o primeiro falou que não ia, mas acabou indo. Disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que os publicanos e as meretrizes que estavam na história entram adiante de vós no reino de Deus. Aí, claro, aí pegou pesado, aí ficou ruim para eles, né? Então, eles como mestres da lei, considerando-se considerados entre si que chegariam ao céu com toda
o seu conhecimento, e devido ao seu conhecimento e tudo aquilo que eles tinham, e que os publicanos e as meretrizes iam arder no fogo do inferno para sempre. Aí Jesus falou completamente o contrário, porque conhecia o coração deles. Então Jesus deixa bem claro ao dizer que aqueles pecadores desprezados, e ainda existe tantos outros como eles, como nós, como muitos, eles estavam entrando no reino de Deus antes deles. Por quê? Que eles que insistiam em manter uma imagem aparentemente irrepreensível. Parecia que ia tudo bem, mas era só verniz, como se usa essa palavra ultimamente. Era só uma casca fina. Na verdade, eles não eram isso. Por isso que eles deram aquela resposta mentirosa para Jesus. E como é que eu vou mentir para Jesus se ele é onisciente? Então, aqueles que eram pecadores, aquelas duas classes, tinham outras classes, mas essas duas classes mencionadas de pecadores não estavam escondendo nada. Era de um coração que sabiam e reconheciam aquilo que eles estavam fazendo de errado. E eles, então, esses mestres da lei, insistiam em manter uma imagem aparentemente irrepreensível. Tem muito por aí ainda, não acabou não. Mas, na verdade, era totalmente corrompida. Eles diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo. Quando o segundo filho, ou seja, que são os chefes dos sacerdotes, eles disseram um falso sim, que na verdade queria dizer não. Então, eles sempre respondiam segundo aquilo que o coração deles maquinava. Já o espontâneo não dos rejeitados, dos pecadores rejeitados, como eu, que muitas vezes disse não ao Evangelho, então esses são os que representam o filho número 1, que disse que não ia, mas foi. E muitos de nós, muitas vezes, passaram-se muitos anos para receber e aceitar no coração a palavra de Deus, mas chegou o nosso dia e nós, então, pela misericórdia do nosso Deus, fomos transformados. Então, esses que foram rejeitados, que disseram um não, aparentemente, ou seja, disseram um não para o pai, não, eu não vou mesmo, mas aí foram, então, eram, na verdade, esse não dele, na parábola, do não do filho para o pai, era o início de um sim para a salvação. O Kaoru, sim. O Kaoru, ele não recebeu esse... Não. Não. Estamos vendo, o nosso texto é no livro de Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Caso o irmão Kaoru, a irmã... O tema é que tipo de filhos devemos ser, ou seja, tipo 1 ou tipo 2. Aquele que diz que não vai, mas depois se arrepende e vai, ou aquele que diz que vai, mas nunca vai. Então, é claro. Então, conclusão. Porque tem gente que vai adiando a decisão da salvação por 1, 2, 3 anos, o batismo por 20, 30 anos, não quer batizar, não sei, cada um. Então, eu adiei quantos anos? E quantos irmãos podem dar exemplo de quantos anos adiaram para receber a Cristo? Ou seja, a primeira pessoa que levou a palavra de Deus até você aceitou Cristo na primeira vez, glória a Deus. Eu não fiz assim, não, demorou muitos anos, só a minha irmã que sabe, com mais certeza do que eu. Então não existe conclusão, não existe vida com Deus sem haver arrependimento, que é o que aqueles que praticam e fazem o mal têm que se arrepender. E este real arrependimento, que está oculto nesta palavra, nesses versículos, ou seja, que nós compreendemos que, na verdade, necessita o arrependimento, o real arrependimento, fala mais alto do que qualquer aparência, ou do que qualquer religiosidade que eu possa representar. Na verdade, eu não tenho essa religiosidade, então eu
aparente, ou seja, como chamamos de um verniz hoje em dia. Então, o real arrependimento leva a uma vida regenerada. Ou seja, a pessoa é transformada. É uma nova criatura, segundo a palavra do Senhor. Então, leva a pessoa a fazer o que não fazia antes, a não fazer mais aquilo que ela fazia antes. Ou seja, aquilo que era certo para ela, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, do erro, ele vai ouvir a voz do Espírito, obedecer e vai dizer, não, eu fazia, mas agora não faço mais. E deixa os irmãos os irmãos do botequim, os irmãos de toda aquele mal que muitas vezes a gente praticou e acaba vivendo uma nova vida, uma vida em novidade de vida, como se diz. Então, o real arrependimento leva a uma vida regenerada. Aquele que antes dizia não, mas agora cumpre a vontade do Pai. Existem muitos exemplos de tantas e tantas pessoas que o Espírito Santo trabalhou, continuou trabalhando e ele procura cumprir a vontade de Deus. Então, esse arrependimento não é nosso, não é por causa de nada do que eu sou, nem porque eu sou mais religioso, nem porque eu sou menos religioso. Então, esse arrependimento é o reflexo da presença do Espírito Santo em nossa vida. Não tem o Espírito Santo, tem que ter paciência com ele. Mas aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo no trabalho, na escola, no hospital, onde quer que seja. Ela é daquele jeito porque ela não tem o Espírito Santo que fala para ela que aquilo está errado. Então ela puxa o tapete de um, dá nó no outro, encosta o corpo e quer que você trabalhe e faz o serviço dela. No dia do pagamento ela não te dá metade do salário, é claro, nem um tostão. Por quê? Ela não tem o Espírito Santo, mas aquele que tem o Espírito Santo vai procurar. É o Espírito Santo que vai tocar na pessoa, ajuda aquele necessitado. Trabalha segundo as normas e as regras. Não desobedece à lei de Deus. Eu não desobedeço à lei de Deus. Mas faz como eu, de vez em quando desobedece à lei de trânsito. Ou seja, a placa está a 40 por hora e eu passo a 60, 70. Não estou desobedecendo? Mas está todo mundo andando. Sim, vai todo mundo para o inferno, eu vou junto. A placa está mandando andar 40 é para andar 40. Eu sei que o guarda não fala nada, mas eu estou desobedecendo a lei dos homens. Então, o Espírito Santo vai falando a cada passo que eu vou cometendo algo errado. Então, ele é o Espírito Santo. Ele é o único que pode nos convencer do erro e nos proporcionar uma vida santa. Não é eu orar muito ou eu orar pouco. Se tem o Espírito Santo vai trabalhando. Então, é o Espírito Santo. Jesus colocou essas duas classes de pessoas rejeitadas pela sociedade da época. O que hoje está meio difícil saber, né? Quem é que é principalmente em alguns países aí, para não comentar, né? Que essas pessoas hoje que antes eram rejeitadas, hoje ainda passam a ser até acariciadas aí por alguns grupos. Mas isso é outro assunto. Então, Jesus colocou essas duas classes de pessoas rejeitadas pela sociedade da época, por isso que eu disse da época, acima dos mais influentes religiosos. Quem eram os mais influentes religiosos? Eram eles. E hoje, quem são? Tem um monte de nome. Tem apóstolo João da Silva, pastor Antônio João. Se estiver falando o nome de alguém, não tem nada a ver. Não, apenas. Então, são religiosos, são pessoas que têm assim um carisma, tem tudo aquilo, mas Jesus disse que eles vão passar na frente deles, na entrada nos céus. Então, todos são pecadores. A prostituta era pecadora? Era. O ladrão é pecador, o criminoso é pecador, todos somos pecadores. Pastor é pecador? É claro que é pecador. Se não fosse pecador, para que ele queria Jesus? Precisava de Jesus. Então, não tem santos dentro da igreja, tem pecadores que são orientados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e transformados dia a dia. Aí é diferente. Então, os mais rejeitados, então todos são pecadores, partindo desse princípio. Os mais rejeitados, bem como os mais religiosos, todos são pecadores.
Sendo assim, se todos são pecadores, tanto os mais religiosos como os mais pecadores rejeitados, todos dependem da salvação que há em Cristo Jesus. Amém. Então, devemos reconhecer isso. Mas eu nasci num lar, como tem irmãos que, desde criança, desde o ventre da mãe, já é evangélico. Sim, mas precisa da salvação que é em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele veio nesse mundo através do pecado, como disse o nosso querido irmão Davi, nos Salmos. Então, foi concebido pelo pecado, em pecado. Então, Deus conhece o nosso coração e julga as nossas intenções. Não tem como escapar. Nós podemos enganar as pessoas com palavras bonitas. Não posso enganar as pessoas. Nossa, aquela pessoa é santa, hein? Nossa, não fala uma palavra disso, não fala uma palavra disso. Mas é só da boca para fora. O Senhor conhece o coração. Amém. E Deus conhece o nosso coração e julga as nossas intenções. Então, palavras bonitas. Outros podem entoar louvores, e muitas vezes nós nos comovemos. Tem louvores bonitos. Tem um louvor que chama Rosana, que a letra dele é do Hillsong, já antiga. Mandei pra Mel. Mas a letra dele é muito bonita. Comove, a mim me comove. Como tantos outros hinos da harpa. E outros ainda com orações eloquentes. Não tem nada demais ser eloquentes. Mas não tem nada demais, não tem pecado nisso. Mas o Senhor não vai olhar essa oração se é eloquente. Eu tenho certeza que os louvores não são as palavras bonitas e não são as orações que mexem com cada um de nós, mas o que mais move o coração do Senhor é a nossa fidelidade ao Senhor, é o nosso cumprimento à lei do Senhor. Então, como Deus conhece o nosso interior, como Ele sabe não somente aquilo que eu faço, mas como nós vemos no livro de Apocalipse, nós vamos ser julgados pelo que pensamos, pelo que falamos e pelo que agimos. Então, por quê? Porque existe um livro chamado Livro da Vida. E lá está escrito o quê? Só está escrito meu nome e tudo em branco? De jeito nenhum. Tem um monte de coisa que está escrito lá. Reprovado, reprovado, reprovado. Mas temos a certeza de termos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E porque Deus conhece todo o nosso interior. Portanto, que tipo de filhos nós devemos ser? Do grupo 1 ou do grupo 2? Aquele que fala, Senhor, vou cumprir a tua palavra, e nunca cumpre. Ou aquele que fala, naquela passagem onde tinham duas pessoas orando, Senhor, olha esse que está do meu lado, como ele é pecador, como ele faz isso, como ele fala aquilo, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Aí o outro falava, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, duas pessoas completamente diferentes. Representa dois grupos também de pessoas diferentes. Espero que a gente seja sempre participantes daquele grupo que diz, Senhor, ainda que eu fale, Senhor, eu não vou agora, mas o Espírito Santo vai tocando no meu coração. Olha, eu volto atrás e falo, não, agora eu tenho que ir. Então, às vezes nós temos que entender que o não do Senhor para aquilo que eu peço é importante na minha vida. Eu não sei como pedir, diz a palavra de Deus, então eu tenho que pedir segundo a vontade do Senhor. Sempre que eu oro, eu especificamente digo, Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. Amém. Porque eu não sei o que pedir. Amém. Ou, para encerrar, o nosso irmão Júlio Kaoru Emura, então, pede oração para a família e graças a Deus foi um grande livramento, eu creio, porque eu já ouvi a irmã Mico mesmo testemunhou de uma pessoa que
caiu 2, 3 degraus, não sei quanto foi, mas quebrou Não, finalzinho, o último, o 2 e 1. último degrau, 2. Eu caí, Penúltimo. eu despenquei 6 ou 7 mais ou menos para baixo. E pela misericórdia de Deus, tá aí, ó, não tem nada doendo, não tem nada quebrado. O menino lá, o chefe, falou, faz assim. Eu falei, faço, claro. Só não dá para segurar a baqueta direito, porque o dedo ainda está meio inchado, como viu o médico cientista Melvin Santana. Mas o hematoma tá aqui. Ai, eita! Então, hematoma tá. Eu mandei a foto para alguém, mas se alguém quiser o hematoma, veja depois aí, pede a foto que eu mando, mas não coloca na internet, não. Então, Júlio Kaoru Emura, graças damos ao Senhor, ó Pai amado, pelo lar, pela família, e com certeza que o Senhor tem restaurado e restabelecido a esse teu filho também, que passou, já se fazem, eu creio, 2 semanas de um sofrimento através dessa dificuldade na coluna, no sistema de equilíbrio dele. Ó Senhor, meu Deus, mas que ele possa testemunhar que o Senhor é bom, que o Senhor é aquele que vai restaurar, vai restabelecer, é aquele que restaura, que restabelece, que cura, que sara e que dá a vitória. Sê com todos estes teus filhos, Pai, eu te peço a tua presença e te agradeço no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus vos guarde, vos proteja, vos guie em nome do Senhor Jesus. E estando junto no próximo domingo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.